Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento e abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo de número 19. E nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa escola bíblica abençoada. Estamos em casa, irmãos, graças a Deus. E o Senhor tem sido conosco durante esses dias. E mesmo em dias tão diferentes, né? O Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós, e cuidado da nossa alma, nos nutrido, para a glória do seu santo nome. Eu quero agradecer também ao nosso pastor por essa oportunidade, na pessoa do pastor Davi, que está aqui conosco hoje. E agradecer a Deus, irmãos, porque o Senhor tem nos plantado nesse lugar para servir a Deus. Eu estava pensando ali antes de subir aqui que eu estou falando na frente dos meus professores, né? A gente se sente como alguém apresentando o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Porque nós sabemos, irmãos, a capacidade dos irmãos, que esse é um assunto bastante conhecido dos irmãos. E de maneira nenhuma, a nossa expectativa é trazer alguma coisa nova, mas falar para os irmãos o que eu aprendi para os irmãos lembrarem. Os irmãos já aprenderam isso em outra oportunidade. E assim, todos nós juntos podemos mais uma vez glorificar o nome de Jesus pela beleza daquilo que ele há de fazer e de quem ele é, para a glória do seu nome. Amém? Capítulo 19, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós tanto pequenos como grandes. E ouvi a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado com que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me em seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Glória a Deus. O livro de Apocalipse, irmãos, que é o centro, é o tema central da nossa festividade, da nossa escola bíblica. Os irmãos sabem que João escreve-o na ilha de Patmos, isolado, por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E só isso já tem muita coisa aí. João foi separado, foi escondido, foi colocado à parte por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele estava pregando o evangelho e as pessoas não queriam que ele pregasse o evangelho, as autoridades não queriam que pregasse o evangelho e o prenderam. A tradição vai nos dizer que tentaram matar João, não conseguiram, então o isolaram lá na ilha de Patmos. E quando ele estava longe de todo mundo, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e lhe deu uma visão do céu, das coisas que haveriam de acontecer. Na visão que João teve, João escreve 7 cartas às igrejas. Ele vê tudo aquilo que se passaria na terra, que já havia acontecido, sinais daquilo que já haviam acontecido com o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo, e mostra sinais do futuro daquilo que haveria de acontecer. E próximo da conclusão desse livro, que é onde o nosso tema que nos cabe nessa tarde, ele vê algo muito glorioso, que é o momento da coroação final da igreja. Quando os trabalhos da igreja batalhadora, a igreja guerreira, a igreja que sofre, a igreja perseguida, a igreja que evangeliza, a igreja que dava glória a Deus na terra quando ninguém mais dava, aquele momento onde a igreja finalmente recebe das mãos de Deus o melhor que ela poderia receber, estar ao lado do seu amado, o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito, irmãos, que depois do arrebatamento, esse é com certeza uma das maiores expectativas da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, né?
Às vezes a gente até brinca quando come alguma coisa muito boa, fala assim, isso aqui eu vou falar para Jesus colocar na receita das bodas do Cordeiro. Porque nós temos essa expectativa de um dia estar sentados à mesa com o Senhor e participar das delícias do reino vindouro na presença do nosso Mestre amado. Nós esperamos a conclusão das palavras do Senhor Jesus, que diz, olha, e toda lágrima ele enxugará, e não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor. Então, para nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor disse a respeito das bodas do Cordeiro no futuro, é muito especial. Mesmo que a referência bodas do Cordeiro aparece 2 vezes na Bíblia, e são justamente no livro de Apocalipse, o tema das bodas do Cordeiro, o momento da festa de coroação da igreja e o tema da igreja como a esposa do Senhor Jesus Cristo, é um tema vasto na palavra de Deus. Desde o Gênesis nós podemos ver inferências disso, quanto mais nos demais livros da Bíblia. Isaías fala bastante profundamente a respeito disso, os Salmos, Cantares de Salomão e demais livros, e o Senhor Jesus Cristo apresenta a igreja do Senhor Jesus Cristo como a sua noiva. Então é por isso que eu gostaria de pensar um pouquinho com você a respeito desse dia de vitória absoluta, que inicia-se logo após o tribunal de Cristo, e que está lá como referência 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, como estamos em estudo, para os irmãos terem referência, e Romanos 14, 10, que tem essa referência das bodas, do tribunal de Cristo. Em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja é revelado pelo uso das figuras do noivo e da noiva. João capítulo 3, versículo 29, João Batista, quando entende então que o seu ministério estava se finalizando, e ele sabe que o momento do Senhor Jesus Cristo, o ministério dele público se tornar ainda mais vigoroso, e ele estava próximo do momento de morrer, ele fala assim, olha, o amigo do noivo, ele só tem o trabalho de entregar a noiva para o noivo e se alegrar com isso. Porque ele entendia que aquele momento onde a aparição de algo completamente diferente do que a igreja, na verdade que a fé judaica tinha vivido, estava próximo, e ele se alegra com isso, com esse tema. A partir de então, esse tema é vasto na palavra de Deus e aparece muitas vezes. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 33, também é bastante conhecido dos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, na verdade quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, falando do relacionamento que se esperava entre o esposo e a esposa dentro de casa, comparando justamente com o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo tem com a sua esposa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa translação da igreja, Cristo aparece como um noivo que leva a noiva consigo para um relacionamento que foi prometido e que seja consumado para que os dois se tornem um. João viu e ouviu as multidões no céu louvando ao Senhor nas bodas do Cordeiro. A festa de casamento do Cordeiro é uma ceia de casamento que estava prestes a começar. Quando nós observamos o Antigo Testamento, se você abrir aí comigo, é um tema que eu estudei esses dias atrás e é bastante bonito, nós percebemos que a igreja, irmãos, ela é uma mulher que ela não é comum às outras. Ela é diferente. Ela está sendo preparada pelo seu marido, pelo seu noivo. Se você abre lá em Provérbios capítulo 31, é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, quando no final do livro de Provérbios é inserido esse alfabeto aí, por conta que cada versículo vai descrevendo uma questão a respeito dessa mulher virtuosa, você percebe que começa no versículo 10 dizendo, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o muito de rubis. Essa tradução no hebraico, ao invés de virtuosa, está sendo mulher muito capaz. Dentro da cultura grega, inclusive a Septuaginta traz exatamente essa palavra para a tradução, virtuosa, mas dentro da cultura grega, a virtude e a mulher são um problema ali distante. Porque no homem é considerado a raiz das virtudes, mas a mulher é considerada a raiz das paixões. Quando o escritor diz, olha, mulher virtuosa, quem a achará?
ele fala de um enigma, de uma dificuldade de achar uma mulher que seja virtuosa. Olhando para a palavra de Deus e entendendo a esposa do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, como uma mulher que foi preparada, se você observa que ela agora é uma virtude, você então entende que ela, como corpo místico, que a igreja é diferente dos outros corpos místicos que estão por aí. É diferente dos outros ajuntamentos de pessoas que você vê na terra. A igreja, ela não é um ajuntamento comum. A igreja não é um ajuntamento simplesmente humano, mas ela foi preparada por Deus. É por isso que o versículo 10 vai dizendo assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor, ele excede o de rubis. Isso faz uma referência direta ao seu coração do preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para que essa mulher, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fosse virtuosa. Foi com preço de sangue que ele pagou para que nós estivéssemos lá. Nesse primeiro momento eu quero dar apenas um passant a respeito dessa esposa. E aí o versículo 11 vai dizer que o coração do seu marido está nela confiado, e ela faz o bem e não o mal. E ele diz que nenhuma fazenda lhe falta. Por conta que o coração do esposo está confiado à esposa, entenda isso numa referência da igreja, você percebe que enquanto aqui na terra, enquanto nós vivendo nessa terra, o Senhor Jesus Cristo tem preparado e separado a igreja para viver algo maravilhoso e extraordinário. Amém. Mas nem de perto é aquilo que ele tem preparado ainda para ela, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 vai dizer assim: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Por quê? O assunto da igreja e a agenda da igreja é fazer o bem ao Senhor Jesus Cristo, seu esposo. Ela lhe faz o bem e não o mal. O trabalho dela todos os dias é fazer aquilo que traz o bem ao seu esposo. Versículo 13: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Mais uma vez, perceba claramente o trabalho da igreja, de preparar recursos, de trazer recursos para que o trabalho das suas mãos aconteça. E fala que ela faz de boa vontade. Mais uma vez, ela lembra para quem ela está fazendo. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Faz uma referência clara à missão da igreja, a ser uma igreja missionária. Ainda de noite se levanta e dá mantimento e ordens à sua casa e tarefa às suas servas. A igreja está trabalhando e ela prepara aqueles que estão debaixo dela a trabalharem também. Versículo seguinte: examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge o lombo de força e fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. A igreja está preparada, está trabalhando, e em todo momento ela é vigilante. Essa é a igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar para participar das bodas. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Em outra tradução, ela espalha cobertores por sua casa. O ambiente da igreja é um ambiente de abrigo. Ninguém passa frio dentro da igreja, porque ninguém fica aí solto, sem ter um lugar para se acalentar no fogo do Espírito Santo. A igreja é um lugar que recebe, a igreja é um lugar aprazível. Olha, faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando assenta com os anciãos da terra. A igreja sabe muito bem quem é o esposo dela. Nos dias de hoje, e nós estamos dando mais uma vez essa referência para nós falarmos exatamente do assunto que nós estamos trazendo, muitas pessoas têm se levantado e muitos grupos têm se levantado, onde a referência daquele ajuntamento, e por isso que eu não estou chamando nesse caso desse ajuntamento de igreja, não tem sido mais o Senhor Jesus Cristo. Muitas comunidades, como se chama hoje em dia, né? Comunidades.
tem se levantado e confundindo vozes da filosofia, vozes de aparecer, né? Eu esqueci, do destaque, da fama, as vozes da fama, como as vozes do seu esposo. Elas têm achado que o lugar de destaque é o lugar da fala, é o lugar do trabalho social, da justiça social. E elas têm se confundido com a voz daqueles que estão falando na porta. Nosso pastor falou durante essa semana, vários dos irmãos estavam na nossa reunião de quinta-feira passada, e no nosso culto de doutrina, foi o tema do nosso culto de doutrina, que o pastor nos ensinou a respeito das portas da cidade, né? As portas da cidade eram um lugar de jurídico, onde se fazia ali as transações jurídicas da cidade as questões legais da cidade eram realizadas, eram discutidas à porta da cidade. Então, na porta da cidade, quando a gente vê nessa referência aqui de Provérbios, que foi escrito durante esse tempo, muitas vozes falavam. Muitas vozes erguiam para dizer alguma coisa, para dar alguma referência de alguma coisa. Mas o escritor aos Provérbios está dizendo que a mulher virtuosa, ela conhecia a voz do seu marido diferente das outras vozes. Ela sabia qual que era a voz do seu marido, porque ela sabia o que seu marido pensava e o que ele queria. Estava muito claro para ela o caminho que ela deveria seguir. Você sabe que para onde nós estamos indo e a vitória que está sendo preparada para nós, Paulo dizendo alguma coisa a respeito disso, ele fala assim, olha, nenhum ouvido ouviu e nem subiu ao coração do homem as coisas que estão sendo preparadas para aqueles que confiam em Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Ninguém ainda entendeu direito o que vai acontecer, mas vai acontecer. E nesse caminho dessa expectativa que está à nossa frente, por diversas vezes, nós somos tentados, enquanto observamos a porta da cidade, onde as grandes decisões estão sendo feitas, onde os grandes assuntos estão sendo levantados, nós temos às vezes a tentação de ouvir alguma coisa ou outra que não é. Por exemplo, durante a pandemia agora que nós estamos vivendo, por diversas vezes, por diversos momentos durante a pandemia, nós questionamos, ainda que talvez não publicamente, dentro de nós, qual que deveria ser a nossa postura diante de. Nós vemos aí diferentes grupos que trataram essa questão de diferentes maneiras. Um cidadão lá no Brasil disse assim que era melhor mesmo a igreja não se reunir porque a fé não imuniza. É a voz da ciência. Nós temos que ouvir a ciência, porque a ciência é quem tem a solução para esse problema. Estando à porta da cidade, não reconhece mais a voz do seu esposo. Agora, só é possível não reconhecer a voz de alguém tão íntimo como o esposo se não anda ou não ouve mais a voz dele. E esse é justamente o problema que nós vamos analisar já já. Faz panos de linho fino, vende-os e dá cintas aos mercadores. Ela trabalha, gera recursos para fazer o seu trabalho. A força e a glória são as suas vestes, ri-se do dia futuro. Olha a igreja mais uma vez, quando ela olha para o futuro, em vez de ela ficar preocupada, ela se alegra. Porque o futuro da igreja, irmãos, o mundo pode estar indo de mal a pior, mas o futuro da igreja é glorioso. Ela ri-se do dia do futuro. O dia do futuro para ela é a expectativa do coração. Enquanto as outras estão olhando para o futuro e falam assim, meu Deus, o que será dos meus filhos? Os outros corpos que estão por aí, né? O que será da minha descendência? Essa mulher virtuosa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela fala assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ela ri-se do dia do futuro. Ela se alegra por aquilo que está sendo preparado para ela. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Quando a mulher virtuosa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela abre a boca para falar, o que sai da boca dela é beneficência, é bondade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça.
Ela não fica vendo o dia passar, ela sabe que precisa trabalhar. Levanta-se com os seus filhos. Elas chamam-no de bem-aventurada, como também o seu marido que louva, dizendo. E aí eu já entro no louvor da mulher. Porque quando os filhos da igreja se levantam, isso aqui é uma coisa que tem acontecido nos dias tanto, irmãos. Nós vemos tantas pessoas que falam assim, olha, eu aceitei a Jesus na igreja tal, mas Deus me tirou de lá, graças a Deus. Ou então eu fui de tal movimento, mas agora eu aprendi alguma coisa nova e saí de lá. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo que foi chamada, os seus filhos chamam ela de feliz. Porque foi através da igreja que esses novos crentes aprenderam a respeito do Senhor Jesus Cristo, o marido da noiva. Então lá ela é bem-aventurada, mas o Senhor Jesus Cristo também olha para ela dizendo alguma coisa muito bonita. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu de todas é superior. Enganosa é a graça, aqui não significa a graça como nós a conhecemos, e a vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aqui o versículo, que em outra tradução diz assim, ela será louvada às portas. Ela será louvada às portas, porque ao mesmo tempo que a porta era o lugar que se fazia as transações legais, na porta também era o lugar onde se comemoravam as vitórias. E a igreja, irmãos, ela será louvada às portas, quando ela entrar com um exército com bandeiras no dia da sua vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você abre ainda outra referência muito bonita da igreja, para nós entendermos essa esposa que o Senhor Jesus Cristo espera receber, Isaías capítulo 54. Em um senso comum, nós sempre entendemos as profecias de Isaías mais relacionadas a Israel e à vinda do Messias do que outro advento. Isaías fala bastante também a respeito dos eventos do fim do mundo, próximo ao fim de todas as coisas, da plenitude dos tempos, né? Mas quando a gente percebe o capítulo 54, após o martírio do Messias no 53, aparece uma figura de uma mulher que não é Israel. E ele deixa bem claro falando nisso. Quando ele diz assim, olha, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. A casada é Israel, mas a solitária é um povo que não tinha marido. Mas agora ela se alegra, porque de repente os filhos dela são mais. Porque de repente Deus mudou o cativeiro dela e agora ela tem uma outra maneira de viver. Agora ela mudou o status que ela tinha antes. Agora ela é uma mulher cheia de filhos. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações, e estende, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Não porque serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Mais para frente, está escrito assim no versículo 11, oprimida, arrojada com tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras todo ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de palavras aprazíveis. Versículo 13, e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Agora olha o versículo 16 e 17. Eis que criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Mas olha o versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor.
é uma clara referência daquilo que Jesus diz à sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa noiva que o Senhor está chamando, essa esposa que Ele está preparando, Ele tem uma visão muito clara da expectativa que Ele tem a respeito dela, daquilo que Ele está formando para ser. E quando nós observamos, irmãos, essa questão da festa de casamento, no paradigma do Novo Testamento, a gente percebe 3 coisas muito interessantes que eu gostaria de dividir com os irmãos nos próximos minutos. Que nós podemos entender nessa questão que culmina com as bodas do Cordeiro, um contrato de casamento, um desfile com lâmpadas pelas ruas e as bodas de casamento em si. Eram 3 eventos muito claros para a questão das bodas que iam acontecer mais à frente. E a primeira delas que a gente percebe que o costume do casamento da época de Cristo era um acordado entre os pais da noiva e o noivo. Além disso, esse contrato era assinado pelos pais do noivo e o próprio noivo pagaria um dote, um adiantamento para a noiva e seus pais. Tal processo se inicia no momento de estar desposados, o que hoje seria chamado de noivado. Um exemplo bem claro disso na palavra de Deus é justamente o estado que José e Maria estavam quando ela foi encontrada com o bebê Jesus no ventre. Maria estava desposada de José, quando então veio o advento do Senhor Jesus Cristo. E esse contrato de casamento, esse dote que era pago pela esposa, já foi pago por nós. O versículo 10 do Provérbios 31 fala assim que ela excedia o valor de rubis. Então não tinha condições de pagar pela igreja com tesouros dessa terra. Não havia condições de pagar pela igreja com coisa material. Não existia condições de pagar pela igreja com o que eu e você temos no bolso. Se nós juntássemos todo mundo que está aqui, alguns mais do que outros, a gente conseguiria tirar um bom valor aqui. Estou vendo alguns irmãos aqui, se a gente conseguisse, a gente conseguiria um bom valor no bolso. Mas com certeza o valor que a gente levantaria entre nós, eles talvez conseguiriam pagar por um problema de saúde muito simples de alguém nesse país, porque aqui é caro as coisas. Talvez. Quanto mais pela vida de alguém. Quanto mais pela alma de alguém. Quanto mais pela alma de todos nós. Mas o Senhor Jesus Cristo pagou um dote caro pela igreja. Ele pagou um valor alto por essa esposa. E olha, já está pago, viu? Ele não saiu por aí para tentar recolher o recurso para pagar, não. O contrato de casamento já está selado, já está pago, com sangue. O hino da harpa diz assim: não foi com o ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Aleluia. Já está pago. Esse contrato já está feito. Uma próxima trabalho que era sempre feito com um ritual, né, uma cerimônia, que era sempre feito durante os casamentos na época do Senhor Jesus Cristo, era que um noivo, acompanhado de seus amigos, ia até a casa da noiva à meia-noite, criando um desfile de lâmpadas pelas ruas. Tal desfile não seria surpresa para a noiva, porque ela sabia que antecedia os dias do casamento e ela teria que estar pronta com as suas donzelas, com as lâmpadas já acesas. Era alguma coisa que já era combinado quando ela esperava o noivo vir buscá-la durante a noite, justamente nessa cerimônia que se fazia. Estes estão muito brincados ao costume que aparece das 10 virgens em Mateus 25, do 1 ao 13. Esse evento está por acontecer. O primeiro pagamento do dote já aconteceu, mas este agora está por acontecer. Agora olha que interessante que esse comentarista disse, e eu usei para o nosso tema. Ele falou assim que não era surpresa para a noiva, que o noivo viria. Não era surpresa para a noiva que o noivo viria, e ela precisava estar pronta com as lâmpadas acesas. Não era surpresa para ela que ele ia aparecer lá. Ela não estava ali, olha, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa vindo lá fora. Ela sabia, pelo sinal.
pela hora. Meia-noite era o costume. Estava próximo o horário, ela precisava estar pronta. E quando nós abrimos lá em Mateus 25, do 1 ao 13, nós percebemos o que acontece, que algumas das virgens, 5 delas não estavam preparadas como deviam estar. E elas acabaram ficando para trás. E deixa eu falar para você, sabe o que acontece? Quando você está próximo a alguém que tem uma lâmpada acesa, a vida não parece tão escura, porque a lâmpada dela ajuda a iluminar o seu caminho. Quando você está com alguém com uma lâmpada acesa, a vida não parece tão escura, porque a lâmpada da vida dela ajuda a iluminar a sua. Quando nós observamos lá em 2 Reis, no capítulo 22, que Davi saiu para a batalha, e ele quase morreu com um gigante, lembra disso? Abissai entrou no meio da espada, conseguiu defendê-lo, e matou o último gigante. E eles chegam para Davi, Abissai se reúne com os homens fortes de Davi e fala assim, olha, você não sai mais com a gente para a guerra. Você não sai mais. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Eles tinham a referência em Davi, que Davi não podia sair do cenário ainda. Eles sabiam que eles precisavam de Davi para continuar sendo Davi. Porque eles entendiam que aquilo que eles conseguiam perceber de Deus naquele momento, vinha através da vida dele. Irmão, o mundo lá fora ainda não viu o que é escuridão, por causa da igreja. O mundo lá fora ainda não conheceu a escuridão, por causa das lâmpadas da igreja. E onde já está mais escuro lá fora, é porque essas virgens ainda não perceberam que a sua lâmpada já se apagou. Quando nós vemos temas, como o nosso pastor comentou hoje de manhã, de alguém falando assim, nós precisamos de redefinir a Bíblia, nós precisamos aí de reescrever, não, ele não fala reescrever, ressignificar a Bíblia. Ele não percebeu que a lâmpada dele já se apagou. E ele não percebeu isso porque vizinho dele tem alguém com lâmpada acesa, falando para ele, irmão, não faz isso. Irmão, não viva assim. Mas quando o noivo chegar, quando for gritado pela rua, aí vem o noivo. E elas forem embora, as cinco virgens, essas que ficarem, grande será a escuridão. E próximo estão os dias, irmãos. Muito próximo estão os dias que nós estamos para receber esse grito no meio da rua. Aí vem o noivo. Aleluia. E quando ele vier, irmãos, eu espero estar junto com você com as nossas lâmpadas acesas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele faz esse chamamento, então eles entram para as bodas do casamento, assim por se dizer. Durante o tempo de Jesus, as bodas do casamento em si, elas eram por dias, ilustrado, por exemplo, como o casamento em Caná da Galileia, duravam 7 dias, às vezes até mais, né? Os eventos descritos por Jesus em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 10, descreve essa terceira fase da festa do casamento, as bodas do Cordeiro. João não quer pular as 2 primeiras fases da festa do casamento, mas está comunicando que elas já aconteceram. A primeira fase do casamento foi concluída quando Jesus pagou por nós, em Apocalipse. Né? Em Apocalipse, quando João fala disso, essas 2 primeiras fases já foram feitas. A igreja já foi arrebatada, já foi o desfile com as lâmpadas acesas. E agora eles entram para a festa, para desfrutarem diante de Deus aquilo que aconteceu. A igreja está prometida a Cristo da mesma forma como a virgem sábia da parábola. Todos os cristãos devem estar assistindo e esperando a aparição do noivo.
Essa imagem da segunda fase, quando Cristo vem reivindicar a sua noiva e levar a sua igreja para a casa do Pai. E as bodas do casamento seguem como um terceiro e último passo, e é a celebração gloriosa de todos que estão em Cristo Jesus, né? Existe alguma coisa bastante interessante da procissão do casamento, e a gente tem esse costume. Geralmente é o pai da noiva que entra com ela até o meio e apresenta ela ao noivo, para depois eles serem apresentados diante do altar, né? E ali se depois fazer a celebração. Essa primeira parte, apesar de estar acontecendo aos olhos de todo mundo, é uma questão íntima daquela família que está se unindo, né? Por isso que as bodas do Cordeiro e a ceia de casamento são dois eventos diferentes. Nós vamos ver isso já já. Apocalipse contém imagens de um casamento em que Cristo Cordeiro é o noivo e a igreja a noiva. O Cordeiro, em Apocalipse, é um título cristológico importante, como João retrata Cristo como Cordeiro vitorioso que conquista através do alto sacrifício. Ele triunfa sobre a morte e o diabo. João retrata que Cristo e a sua igreja, sendo noivos na sua ascensão, é como uma cerimônia de casamento que culmina na sua parousia, na sua segunda vinda. A metáfora do casamento cria um retrato convincente de uma relação íntima. E aqui vem, justamente essa relação de casamento, irmãos. Paulo, quando descreve ela no capítulo 5 de Efésios, ele fala, grande é o mistério. Grande é o mistério. Digo isso entre Cristo e a igreja, sendo esposo e esposa, né? Esse relacionamento é um relacionamento amoroso, pessoal, que Cristo tem com a sua igreja. Semelhante aos profetas do Antigo Testamento, também usaram bastante metáforas do casamento, como nós vimos. Agora, parem para pensar nisso aqui. A refeição final que é vista na Bíblia é uma refeição que muitas vezes é mal interpretada como pessoas como simplesmente sentadas em uma grande mesa em um banquete celestial com comida deliciosa e nada mais, né? A gente pensa no banquete das bodas do Cordeiro como alguma coisa, nós estamos aqui, sentamos, estamos vitoriosos, todo mundo comendo bem, né? Você já comeu em alguma festa de alguém que voltou de um momento muito difícil da vida? Você já pensou, por exemplo, aquele banquete que fizeram lá em Betânia, com Lázaro sentado à mesa, que tinha sido morto? O que tinha estado morto, está escrito na Bíblia. Você imaginou aquele banquete, a festa que foi? O momento glorioso que aquilo ali foi, né? É diferente quando você só senta por causa da comida. Aliás, a maioria das festas hoje, as pessoas brincam entre elas, eu só vim para comer. Né? Eu vim aqui porque tem comida. É um meme conhecido na internet, né? Olha, só me chama para sair se tiver comida. Gira em torno da comida. Mas a gente não para pensar no significado que as coisas têm. Parece que, quando você olha para o passado, que as pessoas precisavam de matar algum animal para que houvesse alguma coisa para comer na mesa, o significado da refeição era muito maior. Quando nós pensamos que alguém precisou morrer para que nós sentássemos àquela mesa, o significado daquilo se torna muito maior. Irmãos, nós vamos estar sentados na mesa porque alguém entregou a sua vida para que nós estivéssemos ali. Quando nós olhamos essas referências em Mateus capítulo 24 e em Lucas capítulo 14, se eu não me engano, o anfitrião da festa, chamando as pessoas para participar da festa, ele ficou muito triste porque ele já havia matado os animais que seriam servidos na mesa e as pessoas que foram convidadas para a festa não estavam se importando. Isso para eles era um recurso muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, a questão do filho pródigo, quando o irmão mais velho fica chateado porque o pai matou o bezerro cevado, isso era um grande significado. Ele fica chateado porque aquilo tinha uma importância muito grande dentro da família. Significava muito para a família aquilo que havia acontecido. Irmãos, significa muito o que Deus precisou fazer para que nós tivéssemos acesso às bodas do Cordeiro. Representa muito para mim e para você o que foi necessário para que nós tivéssemos acesso a isso. O local das bodas só pode ser o céu.
visto que segue depois do tribunal de Cristo, demonstrando como um acontecimento celestial após o arrebatamento. E visto que quando o Senhor retornar, a igreja virá dos ares. Nenhum outro local não seria adequado para o povo celestial participar, a não ser no céu. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro e é no céu, irmão. Glória a Deus. A participação das bodas. As bodas do Cordeiro constituem um acontecimento que evidentemente inclui Cristo e a igreja. A esse respeito, parece necessário distinguir as bodas do Cordeiro da ceia de casamento. As bodas do Cordeiro referem-se particularmente à igreja e ocorreu no céu. A ceia de casamento inclui Israel e acontece na terra. E aí nós temos as referências justamente de Mateus 22 e Lucas 14. E se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 25, você percebe Isaías falando também de uma festa acontecendo em Jerusalém, que é justamente a ceia das bodas, mas não é as bodas. Porque Israel não viu as bodas do Cordeiro. Ela aconteceu entre o Cordeiro e a igreja. Mas agora ela recebe a ceia de casamento, que é a participação de todos com a vitória final do Senhor Jesus Cristo sobre o anticristo aqui na terra, quando ele vier para vencer. E aí todos vêm celebrar, todas as nações da terra vêm celebrar com o Cordeiro. Capítulo 25 de Isaías, versículos 6 a 8. Alguém pode ler para mim, por gentileza? E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre. Aleluia. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. E tirará o opróbrio de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Glória a Deus. Essa ceia de casamento, ela é repleta de presentes e de revelações. O presente que Deus traz à terra é o fim do império da morte de uma vez por todas. E ele também tira do rosto todas as máscaras que as nações andavam encobertas. Tem muita nação falando por aí que é uma nação justa, que é uma nação correta. Tem muito governo pregando a respeito de corrupção, que é contra a corrupção, que trabalha pelo pobre, que ajuda o necessitado. Mas naquele dia o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com a sua igreja numa festa, irmãos, ninguém vai chegar lá cantando glória nenhuma, porque a glória daquela festa é do Cordeiro e da sua esposa. A glória naquele dia é do Senhor Jesus Cristo e da sua esposa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja que foi o plano de Deus para a época presente é agora vista transladada, ressuscitada, apresentada ao Filho pelo Pai e transformada no objeto pelo meio do qual a glória eterna de Deus se manifesta nela para sempre. A presente era testemunhará o início do desenvolvimento da conclusão do propósito de Deus, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Eu gostaria de terminar, irmãos, esses rápidos minutos, contando uma história para você dessa expectativa que nós temos. Eu sei, mais uma vez, que nós não trouxemos nenhuma novidade para os irmãos, mas eu gostei aqui de celebrar com vocês esse acontecimento que está tão próximo de acontecer para nós. Se conta uma história na Inglaterra, uma história verídica, de que certa vez um casal estava prestes a contrair núpcias. O nome do cidadão era George, e a esposa, ela não tinha nome. Não se conhece o nome dessa esposa nessa história, da noiva. Mas é uma história verídica. George estava prestes para casar quando chegou o chamado para uma guerra. Foi quando eles lutaram na guerra na região ali da Índia. Houve algumas batalhas do Reino Unido ali, e ele foi convocado para a guerra. Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu vou para a guerra, mas está tudo pronto para o nosso casamento, e assim que eu voltar, nós vamos nos casar. Então, enquanto eu estiver lá, eu vou mandar carta para você. Segura aí, porque em 6 meses, no máximo, nós vamos casar.
E tudo bem, ela já tinha comprado o vestido, já estava tudo preparado e ele partiu para a guerra. Ele mandou carta no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês e por volta do quinto mês as cartas pararam de chegar. Passaram-se 7 meses, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Então, finalmente, a guerra termina e chega um telegrama na casa falando que ele havia sumido durante uma batalha e provavelmente havia morrido na guerra. A moça ficou inconsolável, porque apesar das cartas terem parado de chegar, ela esperava o noivo. Ela aguardava pelo noivo. Então, depois de passar um tempo em luto, ela ainda tinha aqueles dias que o luto vinha com mais força. Se você perder alguém na sua família, você sabe que há dias que são tranquilos, mas há dias que... E uma certa noite, ela estava desse jeito. O sol começou a baixar e ela estava assim. E ela falou, mãe, não vou jantar, vou para o quarto. E ela entrou no quarto e pegou as cartas, e lia as promessas de amor, e lia a respeito dos preparativos que ele tinha na sua mente, a respeito do seu retorno, a respeito daquilo que ele ia fazer, a respeito deles estarem juntos e contraírem núpcias e terem uma família. E o coração dela se encheu de tanta alegria por aquilo que ela não aguentou, foi até o closet da casa dela, colocou o vestido de noiva e olhava para ela no espelho vestida de noiva, enquanto chorava na lembrança do noivo, e de repente lá embaixo na porta, alguém bate na porta. Quando alguém bate na porta, a mãe da noiva vai até a porta, abre, e era George. Ele estava cheio de cicatrizes, com um uniforme de gala, mas claramente alguém que sofreu muito para chegar até ali. Quando de repente ele fala com a sogra, ela ouve do quarto e ela imediatamente reconhece a voz e pensa ser impossível. Sem perceber que estava com o vestido de noiva, ela abre a porta e aparece no lobby da casa e grita, George, é você. George olha para ela e fala assim, meu amor, eu disse que quando nós voltássemos, nós íamos casar, mas eu nunca imaginei que você já estaria pronta desse jeito. Irmãos, essa é a igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. É uma igreja que, enquanto espera, ela espera lendo as cartas que o noivo escreveu. Ela sabe que o noivo foi ferido para que ele pudesse voltar e recuperá-la. Ela sabe que a voz dele um dia vai soar à porta e ela quer estar vestida de noiva para receber o seu amado. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e nós com certeza vamos desfrutar das bodas do Cordeiro juntos. Glória a Deus.